Olá pessoal, bem-vindos ao Crescer Pra Quê? E hoje eu vou trazer para vocês, na verdade não é bem uma resenha, né? É só uma indicação de um livro que eu li no ano passado e foi um livro que me ajudou bastante, que é esse livro aqui, Comece pelo Mais Difícil, 21 ótimas maneiras de superar a preguiça e se tornar altamente eficiente e produtivo, do Brian Tracy. Em inglês, esse livro se chama Eat That Frog, que é engula o sapo, engula aquele sapo, engula este sapo. E na hora de traduzir, eles acharam que não era legal deixar, né, engula este sapo, porque talvez não fosse compreensível pra gente, porque nos Estados Unidos eles usam o sapo como a tarefa, tal. Então, o comece pelo mais difícil vem nesse sentido de engolir o seu sapo do dia. E o que é engolir o seu sapo do dia? É você começar a tarefa do seu dia, começar o seu dia pela sua tarefa mais importante. Então, esse livro é muito legal porque, apesar dele falar e defender muito, né, em diversos capítulos, ele defender essa questão de você engolir o seu sapo, né, logo cedo, de você começar o seu dia matando logo a sua tarefa mais difícil, ele traz várias outras ideias legais, várias outras coisas muito interessantes, e são 21 capítulos, como vocês podem ver aqui. Cada capítulo traz uma ideia diferente para ajudar a lidar com a procrastinação. É sempre importante falar que quando a gente tem algum livro, algum workshop, alguma palestra, algum vídeo que fala sobre a procrastinação, muita gente sofre com isso, né? Eu também sofro bastante com isso, mas a gente precisa sempre levar em consideração que, assim, nenhum livro, nenhum vídeo, nenhum workshop, nenhum curso vai te tirar da procrastinação se você não estiver a fim de sair da procrastinação, porque isso é uma questão de atitude. Então, assim, eu sofro bastante com procrastinação, mas tem algumas coisas, algumas ideias que sempre ajudam a gente. E aí esse livro traz várias coisas interessantes, mas eu separei só algumas que eu queria mostrar para vocês, só para dar uma pincelada e mostrar para vocês em que tom o livro vai. Então, por exemplo, né, uma coisa que, assim, eu gosto de separar quando eu leio esses livros de desenvolvimento pessoal, eu gosto de separar sempre os tapas na cara, assim, porque eu acho que os tapas na cara são a parte mais importante dos livros, que é pra você falar assim, putz, eu tô fazendo tudo errado, tudo que o autor fala assim, não faça isso, é o que eu faço. Então, assim, as partes dos tapas na cara são as que eu mais gosto, e são as que eu gosto de levar pra vida, porque eu sempre lembro delas, e aí eu falo, não é desse jeito, né? Então aqui, um dos tapas na cara que esse livro dá na gente é, assim, as 3 perguntas para a produtividade máxima. Então é legal você ter essas 3 perguntas, sei lá, escritas ou, né, tem algum lugar onde você tá sempre olhando quando você tá trabalhando, porque você vai olhar para essas perguntas e você vai lembrar, putz, é isso, sabe? A primeira pergunta, quais das minhas atividades trarão os melhores resultados? Então, que tipo, de todas as atividades que eu faço no meu trabalho, quais são as que trazem mais resultado? Porque ele defende aqui o princípio 80-20, né, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto a gente vê em vários livros de desenvolvimento pessoal, que é super complexo, mas basicamente defende que 20% do seu esforço vai render 80% do seu resultado. Então, assim, de tudo que você faz no seu trabalho, de todas as tarefas que você tem, 20% dessas tarefas rendem 80% do seu resultado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar quais das minhas atividades trarão os melhores resultados. Então, quais são essas tarefas que fazem parte desse 20% principal que vai me trazer os 80% de resultado, né? E o que só eu posso realizar com qualidade para fazer uma grande diferença? Porque a gente também tem um pouco desse problema, assim, de achar que a gente é insubstituível para tudo, mas na verdade a gente não é. E são pouquíssimas as coisas que só a gente pode fazer para que os resultados sejam muito bons. Então a gente tem que focar nisso. Porque se a gente fica focando em coisas que todo mundo pode fazer,
isso não vai trazer grandes resultados, porque qualquer um faz. Então a gente tem que focar exatamente naquilo que a gente faz melhor e que só a gente pode resolver. E a terceira pergunta é: neste momento, de que forma posso usar o meu tempo de maneira mais útil? E esse é o maior tapa na cara pra mim, assim, porque, por exemplo, eu sou professora e eu tenho as horas de atividade na escola. Então, na escola, essas horas de atividade são horas onde eu tenho que sentar e fazer o meu planejamento, né? E é interessante porque, assim, às vezes eu vejo o meu armário bagunçado, por exemplo, e eu quero muito arrumar o meu armário. Mas naquele momento, essa não é a minha atividade prioritária. A minha atividade prioritária é fazer um planejamento de uma atividade que eu tenho que dar no dia seguinte, por exemplo. Então, é saber, assim, o que é mais útil mesmo nesse momento. Até quando você está em casa, por exemplo, quando você se pergunta, nesse momento, como eu posso usar o meu tempo de maneira mais útil? Será que eu sentar e ficar 2, 3, 4 horas, como já aconteceu comigo e ainda acontece às vezes, de ficar 2, 3 horas em redes sociais, né? E será que todo esse tempo é o melhor uso do meu tempo que eu tô fazendo? E aí, quando eu paro pra pensar, realmente não é. Então, assim, quando você para pra pensar nisso, você consegue melhorar, né, o uso do seu tempo. Então, ele vem nesse estilo, assim, trazendo coisas muito legais para você pensar. E aí eu tenho várias marcações aqui, eu tenho várias coisinhas que eu olho sempre que eu esqueço, né? E uma coisa que eu acho bem legal é uma regra que ele coloca. Tem várias coisas interessantes, mas eu queria mostrar pra vocês essa regra pra vocês verem qual é o tom do livro, né? O que importa é a qualidade do tempo no trabalho e a quantidade de tempo em casa. Então, em casa, vale sim quantitativamente a quantidade de tempo. Para manter sua vida equilibrada, quando você estiver no escritório, ou no meu caso na escola, concentre-se e trabalhe o tempo todo. Não desperdice tempo. Cada minuto perdido em atividades improdutivas é tempo tirado do serviço que você precisa realizar com qualidade se quiser ter um desempenho de alto nível. Então, na minha HA, se eu parar para ficar conversando com algum colega, não sobre o trabalho, né, no caso, para ficar fazendo fofoca, batendo papo de coisas que não têm relação com o trabalho, eu vou perder a qualidade do meu tempo no trabalho, né? E o pior, o tempo que você perde no trabalho, muitas vezes precisa ser tirado da sua família, porque ou você fica até mais tarde no escritório, ou leva trabalho para fazer em casa, e isso é uma coisa que no mundo dos professores a gente tem muito. Se você não trabalha com eficiência durante o expediente, acaba criando um estresse desnecessário e privando a sua família da atenção e da companhia que poderia lhes oferecer. E aí daí que vem essa regra de que é importante a quantidade de tempo em casa. Então, quanto mais qualidade você tem no seu trabalho, né, menos tempo você perde no seu trabalho, né, de papo ou fazendo coisas que não tem relação com o seu trabalho, mais quantidade de tempo você vai ter na sua casa. E isso é super importante, né? Pra gente que é professor é muito importante, porque a gente traz muito trabalho pra casa. E quanto menos eu trabalho na escola, quanto mais eu fico de papo, quanto mais, né, eu fico perdendo tempo, mais trabalho eu vou trazer pra casa e menos quantidades de tempo eu vou ter livre na minha casa, pra minha família, pra fazer as coisas que eu gosto. Então é um livro muito bacana, é um livro super rapidinho pra ler, em 2, 3 dias dá pra ler esse livro. E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, deixa o curtir aqui embaixo, que vai me ajudar bastante. E também se inscreve no canal para não perder a notificação de nenhum vídeo novo. E me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Juliane_crescer pra quê, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui hoje. Um beijo grande e até a próxima!